E aí, pessoal, tranquilo? Eu quero falar sobre uma coisa, quero refalar sobre uma coisa que eu acho que o pessoal saiu em função do transporte, o pessoal, parte da turma teve que ir embora mais cedo, então eu quero retocar sobre meio de contraste, tá? Inicialmente, então, a gente parte falando das técnicas de exposição, então, KV, MA e MAS, né? Bom, o que nós vemos em comum entre todas as imagens radiográficas, independente da modalidade que nós aplicamos a radiação X? Nós observamos tons de cinza, e esses tons de cinza, então, são em função dessas técnicas de exposição, KV, MA e MAS. O KV, né, ou kilovolt, ou kilovoltagem, ou 1000 volt, como você preferir, ou chamar simplesmente de KV, né? Bom, o KV ele é fator primário do contraste radiográfico, nós já vimos nas nossas experiências isso, né? E ele também é um fator secundário para a densidade radiográfica. O que é o contraste? O contraste é a diferença, no nosso caso aqui, entre tons de cinza, né? Daquele tom mais extremo, que é o claro, até aquele outra extremidade mais escura ou mais densa, no caso da radiografia, aquele tom escuro. Essa variação a gente chama de contraste radiográfico, né? Então o KV ele controla a energia ou o poder de penetração da radiação X. Quanto mais alto o KV, maior a energia de penetração do raio-x. Bom, o contraste ele pode ser formado em virtude da espessura de um mesmo material, lembram? Então, conforme a radiação atravessa o material, ela vai perdendo mais ou menos energia, ela é atenuada. E essa informação, então, ela é convertida lá pelo ecrã em um sinal luminoso, que então é registrado em filme radiográfico com nível de prata. Lembram? Muita prata, pouca prata, prata nenhuma. Esse é o contraste radiográfico. O contraste radiográfico ele também pode ser obtido e é obtido com diferentes materiais ou diferentes massa específica, lembra? Como o ar, o tecido mole e o osso. Variando então o valor dessa quilovoltagem, nós podemos obter contrastes similares em espessuras diferentes de materiais, comparando materiais. Fizemos isso na nossa experiência com o kilovolt. Lembram dele? Bom, o contraste radiográfico ele pode ser classificado como baixo contraste ou alto contraste. Ok? O baixo contraste é aquele que apresenta muitos tons de cinza, uma troca gradual entre os extremos de alta densidade e a baixa densidade. Já o alto contraste é aquele que apresenta poucos tons e uma troca muito brusca entre as extremidades das suas densidades. Tá? Qual desses contrastes é o ideal para o diagnóstico radiográfico? É aquela pergunta que a gente se faz. Né? Na verdade, o contraste ideal para o radiodiagnóstico não é nem o alto e nem o baixo, e sim aquele que permite que a gente visualize o órgão ou sistema de interesse. Tá? Aqui nós temos alguns exemplos de alto contraste, né, e baixo contraste. Aqui o baixo contraste não nos possibilita a visualização do detalhe. Já nessa imagem aqui o alto contraste nos possibilita a visualização do detalhe. E aqui um exemplo contrário, que nós temos o baixo contraste que possibilita a visualização do cabelo e da barba do Röntgen, por exemplo, já aqui nós temos apenas a forma do objeto. Então são contrastes distintos, né? Aqui o alto, aqui o baixo, quando um deles nos proporciona a visualização daquilo que nos interessa. Exemplos então na radiologia. Aqui nós temos o alto contraste e aqui nós temos o baixo contraste, né? Como nós queremos ver o mediastino ou como nós queremos ver o pulmão, ok? Então vai de acordo com o nosso interesse. Aqui mais uma vez então, olhem só como o contraste altera, né? O baixo contraste, né, muitos tons de cinza, e aqui um alto contraste, poucos tons de cinza. Aqui eu quero ver o mediastino, aqui eu quero ver o pulmão e a pleura, ok? O MA, miliampere, ou miliamperagem, ou milésimo de ampere. Tá? O MA e o MAS. Bom, o MA é a quantidade de radiação produzida pelo equipamento. O S é o tempo em segundo, ele representa o tempo de exposição, ou seja, enquanto você vai utilizar os raios-x para realizar a imagem. Então, quando você considera uma quantidade de raio-x num determinado tempo, então você tem o MAS, uma quantidade de radiação em um determinado tempo, ok? Esse tempo aqui algumas pessoas chamam de tempo de exame, tá? Mas na verdade ele é o tempo de exposição. O tempo de exame começa quando você recebe a ficha do paciente, dá bom dia, boa tarde, boa noite e se despede dele. Esse é o tempo de exame. Esse tempo aqui é o tempo de exposição à radiação. Tá? Então, o MA
Consequentemente, o MAS é fator primário para a densidade radiográfica e fator secundário para o contraste radiográfico. Quanto maior for o MA, maior será o grau de enegrecimento da sua imagem, mais escura ela vai ficar. Tá? O MA controla a quantidade de fótons, controlando a quantidade de elétrons, tá? Mais uma vez, quanto maior o MA, maior o enegrecimento da sua imagem. E o que é um meio de contraste? Né? A gente viu que aquela definição de contraste lá são vários tons de cinza, mas um meio de contraste ele tem uma definição diferente. É um uso de um meio, né, artificial ou não, que proporciona a visualização de determinadas estruturas. Tá? Isso pode ser denominados positivos ou negativos. Tá? O positivo é aquele que absorve a radiação, ou seja, não deixa ela chegar até o filme. Esse é um exemplo do bário. Então ele vai aparecer com uma baixa densidade na imagem, ok? Ele é um objeto radiopaco. Tá? Os negativos são como o ar e a água, eles não absorvem a radiação, ou absorvem muito pouco. Tá? Com isso, eles, na verdade, não vão fazer o órgão aparecer, mas alguma morfologia de alguma víscera, por exemplo, como o pulmão, é melhor visualizado quando ele está cheio desse meio de contraste negativo, que é o ar, por exemplo. Tá? Meios de contraste, então, alguns exemplos de uso de meio de contraste no raio-x, na radiografia, vamos falar só da radiografia. Então aqui eu tenho o contraste positivo, temos o contraste positivo, o bário, ele absorveu a radiação, então ele aparece com baixa densidade radiográfica, porque ele é radiopaco, ele não deixa a radiação passar, tá? E aqui nós temos então a forma da estrutura. E o negativo é o ar. Por exemplo, nós também vemos a forma da estrutura no caso, mas não com tanto detalhe quanto no meio de contraste bário, ok? Mas ele é utilizado também. Aqui nós temos o positivo para a observação do esôfago, né? Sem ele, dificilmente a gente consegue observar, a gente consegue analisar, né, se tem alguma obstrução radiopaca, algum artefato ali. Mas fora isso, o contraste negativo nesse caso não é muito útil, tá? A mesma coisa acontece com o rim, por exemplo, né, as vias urinárias, né? Com contraste negativo você só observa se ele não está obstruído, né? Já o positivo te dá maior enriquecimento, mesmo inclusive parte funcional da estrutura. Tá? Olha só, radiopaco, radiolúcido, alta densidade, baixa densidade, alta densidade, ok? Radiográfica, claro. Olha aqui o negativo no pulmão. Né? Você enche, pede para o paciente respirar fundo, que ele vai inflar o pulmão, e com isso você consegue ver a estrutura, né, a morfologia do pulmão melhor, com o pulmão totalmente preenchido com ar. Ok? Então acho que foi essa a aula que ficou no final, né, que o pessoal acompanhou e alguns tiveram que ir embora. Então acho que é isso aí. Espero mais uma vez que ajude. Tchau, tchau.